você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar. Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, mais uma vez trazendo o conteúdo doutrinário aqui do Centro Espírita Amor e Caridade até a sua casa. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje, quem está aqui conosco é Maurício Moura, já esteve aqui outras vezes, mas veio trazer outro assunto aqui pra gente. Maurício, seja bem-vindo. Obrigado, Joe. Um prazer estar aqui com você e com os amigos que nos acompanham. Sempre uma felicidade muito grande quando podemos falar da doutrina espírita, podemos trazer os nossos casos, aliás, que auxiliam aqueles que acompanham a doutrina a compreendê-la e se tornarem melhores. Uma alegria para nós. Maurício é professor, né, Maurício? Professor universitário, sim. Trabalhei durante 22 anos aproximadamente no campo universitário, também fui professor em escola técnica. Acredite ou não, eu tenho formação também na área de elétrica, né? Ah, que legal. Sim, então também lá na década de 80 acabei sendo professor em escola técnica de eletrotécnica. Eletrotécnica. Né? Ah, que interessante, né? Então vocês já viram o Maurício aqui várias vezes e agora você conhece um pouquinho mais, né? Professor, já foi aí da parte técnica aí também de elétrica, né? E estudioso aqui da casa, né? Voluntário. Voluntário. Está no corpo da direção. Participo, né, de vários trabalhos junto à direção do Centro Espírita Amor e Caridade. Praticamente 27 anos no voluntariado aqui nessa casa, 30 anos frequentando a casa. A casa. É isso aí, pessoal. Então o Maurício Moura veio aqui com a gente e hoje a gente vem trazer o tema, né? Porque neste mês de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo comemora ou completa 160 anos. 160 anos, 160 anos. Joe, parece que é muito, mas 160 anos é pouco. É pouco. Quando a gente preparava, inclusive, para essa gravação, eu pensava nessa questão do tempo de 160 anos. A minha avó, mãe do meu pai, ela faleceu há alguns anos, faltando poucos meses para completar 100 anos. E na família dela, sim, isso é uma coisa meio comum. O pai dela faltava um mês para completar 100 anos. Alguns irmãos chegaram a 98, 97 também. Então você percebe, né, que não é muito tempo. Não passa de duas gerações, se for ver. 2 gerações, 3 gerações que sejam. Então, a doutrina espírita é algo novo e que veio exatamente no momento que a humanidade estava preparada para receber. 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo é pouco tempo, suficiente, inclusive, para a divulgação, mas podemos considerar ainda uma juventude dessa obra. E com isso, né, o Maurício, com essa juventude, né, que ainda é o Espiritismo, traz muitas dúvidas, né, nas pessoas, né, porque a gente nota que outras religiões são muito antigas, né, já vêm enraizadas aí na cultura das pessoas, principalmente aqui no Brasil, e a gente nota que existem muitas dúvidas, né, sobre o Espiritismo. Ah, sem dúvida. É interessante, inclusive, você mencionar, né, sobre a antiguidade das demais religiões, porque são ensinamentos e cultura que são repetidas ao longo de diversos séculos. No caso do cristianismo, 20 séculos, onde um texto básico principal, ele é ensinado e ele é vivido de uma certa maneira, muitas vezes sem questionamentos, né, o que gera, inclusive, a formação dos dogmas religiosos, as verdades inquestionáveis. E com isso, então, nós temos um conjunto de conhecimento que a humanidade mantém e replica. E o Espiritismo chega em um momento justamente que a humanidade precisava de respostas mais refletidas. E daí a grande obra, inclusive, da doutrina espírita, né? Porque traz
o detalhamento, os porquês de determinadas situações, que muitas vezes, para aquele que é acostumado a frequentar religiões tradicionais, passava despercebido. Ele até questionava, mas só não, isso daqui é artigo de fé, não posso questionar. E o Espiritismo, então, ele traz esclarecimento sobre esses pontos. É verdade, Maurício. E assim, uma outra coisa que é importante, né, a gente falar aqui ainda antes de encerrar esse bloco, que a gente vem aqui para tentar levar até você esse conhecimento que a gente tem aqui. Porque a gente sabe que a doutrina espírita ela é muito pura, né? Ela tem um conteúdo muito legal, né? Inclusive você não precisa nem ser espírita para poder vir aqui, para poder participar, não é, Maurício? Inclusive sim, também existe, até por essa juventude do espiritismo, como você mencionou, existe até algum preconceito sobre isso, né? Pelo desconhecimento. E a gente vem aqui para desmistificar isso, não é, Maurício? Isso, exato. Né? Tem um conjunto de obras que nós chamamos de obras básicas da doutrina espírita, traz todo o postulado, é um conjunto doutrinário, tem a base na filosofia, né? Iniciado ali, estudado durante o século XIX, já com até a influência do próprio século XIX, da sociedade do século XIX. Uma sociedade que então começa a pedir respostas para as antigas questões da humanidade. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou quando terminar essa existência? Né? Então, essa a proposta de resposta. E com base nesse conjunto filosófico, então nós temos uma parte científica que faz o estudo das comunicações, da continuidade da existência da alma após a morte, as suas interações com aqueles que ainda não morreram e até com outros também que já deixaram a existência. Então essa é a parte científica. E evidente que, como trata de uma doutrina que fala sobre a evolução moral, ele cai necessariamente na questão religiosa, tendo Jesus como grande modelo e guia da humanidade. Por isso, inclusive, a existência dessa obra que trata do Evangelho. Tá certo, Maurício. Nós vamos para um pequeno apoio cultural. Alguns segundinhos nós voltamos então falando aqui sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e esclarecendo mais algumas dúvidas que nós temos aqui para vocês, tá certo, pessoal? Aguardem alguns segundinhos, nós já voltamos. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Hoje você acompanha aqui mais uma edição do nosso programa Despertar. Voltamos para o segundo bloco do programa. Quem está conosco aqui, Maurício Moura. E o tema hoje, né, como já falamos, os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Maurício disse, eu concordo com ele, parece bastante, mas é muito pouco, né? O Espiritismo é muito jovem e traz aí muitas dúvidas, até alguns preconceitos, vamos dizer assim, né, Maurício? Pelo desconhecimento, né? Achando que é alguma coisa muito mirabolante. Mas a gente vem aqui para tentar esclarecer, né, tudo isso para você. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Maurício? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma Bíblia do Espírita? O que é isso daí? É uma cópia da Bíblia? Quem que escreveu isso? Quem que fez isso daí?
Explica melhor para a gente isso aí. Excelente questão, Joe, essa é uma questão muito boa. Você iniciou, inclusive, esse bloco, né, falando sobre a questão de preconceitos, né, pelo desconhecimento, e de fato é o que acontece. Eu gostaria até de abordar essa questão primeiro, né? Fique à vontade. Porque em dado momento, mesmo aqueles que hoje são espíritas e que talvez não tenham nascido na doutrina espírita, o meu caso, por exemplo, sempre escutamos, né, algumas frases, algumas afirmações a respeito do espiritismo, que quando você começa a estudar e entende o que é espiritismo, você percebe de fato que muitas vezes, ingenuamente, sem a maldade, a pessoa acaba, sim, falando algumas afirmações que não são verdadeiras. Às vezes tem medo, né? Medo, né? Justamente porque a religião tradicional, ela costuma ser envolvida num certo misticismo doutrinário que acaba criando, né, esse medo, essa dificuldade. Mas usando as próprias palavras de Jesus, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu acredito que esses preconceitos é porque a pessoa se mantém aprisionada num conhecimento que lhe foi passado e que ela, evidente, acredita naquilo e nós, de maneira nenhuma, criticamos, né? Mas, sim, quando a doutrina espírita foi trazida ao mundo, não veio com a ideia de uma religião. Era para esclarecer aqueles que, ou por não acreditar em nada, sendo materialistas, ou aqueles que já participavam, frequentavam uma determinada religião, tivessem mais ensinamentos a respeito das leis universais, as leis de Deus, que são eternas, são as mesmas o tempo todo. A partir do momento que você compreende, que você coloca em prática, você tem um relacionamento melhor com a vida, consigo mesmo, com os companheiros de caminhada, passa a entender de fato o amor ao próximo e o amor a Deus, porque você passa, dentro da limitação de compreensão do ser humano, a entender um pouco mais a respeito de Deus, longe de ter um entendimento total sobre Deus, mas dentro daquilo que é possível para nós, né? E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele não é uma Bíblia diferenciada, não é um Evangelho à parte, né? Ele é um conjunto de informações que são retiradas do Evangelho de Jesus. Ou seja, não é uma Bíblia à parte que os espíritas escreveram. De maneira nenhuma. Não, é a mesma Bíblia, só que... A mesma. Inclusive, se você me permite, a memória falha, eu vou pegar uma anotação aqui que eu fiz, que eu achei que isso seria importante até de debater. Nos evangelhos canônicos que deram a base para Allan Kardec, né, publicar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos classificar as informações em 5 diferenciadas. Os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base aos dogmas e os ensinamentos morais. Os 4 primeiros itens normalmente são objeto de controvérsia, são objetos de conflito, mesmo entre aqueles que praticam a religião, que seguem a religião. Os ensinos morais de Jesus não têm questionamento, né? Então se torna muito mais fácil estudar e compreender. E por que, né, estudar os ensinos morais? Porque eles de fato são importantes para que haja a evolução espiritual, para que haja o progresso do espírito. Aquele que compreende e pratica os ensinos morais de Jesus, ele de fato segue as orientações do Mestre para que um dia tenhamos o reino de Deus na Terra.
Então, Maurício, podemos dizer então que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o conteúdo que Allan Kardec trouxe para a gente com os estudos que ele fez, seria então um complemento, uma ferramenta complementar que vem esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas que não ficaram muito bem claras, muito bem explicadas? Seria mais ou menos isso? Talvez essa seja a palavra, esclarecimento. Esclarecimento. Traz a luz sobre aquelas situações. Veja, Jesus foi muito claro no seu ensinamento. Quando nós comparamos o ensino de Moisés com Jesus, nós percebemos o aprofundamento que Jesus propõe às leis de Deus. E como ele mesmo disse, ele não veio para que nenhuma lei ou para alterar nenhuma lei, ele veio para que a lei fosse cumprida. E como ela seria cumprida a partir de certos ensinamentos. Entre Moisés e Jesus, nós temos cerca de 1460, 1500 anos aproximadamente. Então houve uma evolução da humanidade a ponto de poder receber aqueles ensinamentos de maneira mais clara. Porém, ainda não era o bastante, muitas coisas Jesus ainda não revelou completamente, ele ensinou por parábolas, ele com aqueles que estiveram com ele, ele talvez tenha sido mais profundo no ensinamento, mas ele mesmo diz depois que ele, e nós vamos encontrar no Evangelho de João, que ele anuncia que enviará o Consolador, aquele que esclareceria tudo, que ligaria as coisas e aquilo que ele não pôde falar, porque não seria compreendido. Então, nesse momento, 1850 anos aproximadamente depois de Jesus, nós temos o advento do Espiritismo trazendo para nós as considerações, os porquês. Né? E é justamente naquele período, no século XVIII, nós tivemos na Europa aquela revolução em busca do conhecimento, onde o materialismo, de certa maneira, se impôs. As pessoas deixaram de acreditar em situações que era aquela do tipo assim, olha, é assim, você acredita e pronto. As pessoas passaram a questionar. As luzes do conhecimento, da ciência, se tornam mais evidentes, né, com esse apelo já da própria evolução da humanidade. E aí então nós temos esse conjunto de informações, esse conjunto da doutrina espírita, que traz os esclarecimentos, os porquês. Aquelas questões que eu disse, de onde eu vim, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Se você pegar o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, cada uma das partes do Livro dos Espíritos responde um questionamento desse. Né? E o que eu estou fazendo aqui, o porquê eu estou aqui, é justamente a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, onde o Evangelho segundo o Espiritismo esclarece de maneira perfeita. Por quê? Porque fala de Jesus. E, bom, qual que veio primeiro ali, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo? O Livro dos Espíritos primeiro, depois o Livro dos Médiuns. Ah, depois o Livro dos Médiuns. Sim, e aí o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Nós vamos para mais um pequeno apoio cultural e alguns segundinhos nós voltamos aqui com 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltamos já.
Você acompanha o programa Despertar, estamos aqui com o terceiro bloco, hoje falando sobre os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, conteúdo aqui da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Amor e Caridade. Maurício Moura está aqui conosco e falamos aí sobre, batendo um papo aqui sobre o Evangelho, esclarecendo algumas dúvidas, né, Maurício? E então, veja bem, houve um estudo ali do Allan Kardec, onde ele trouxe esse estudo que ele fez ali, colocou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e depois ele pegou o Evangelho, a Bíblia, que todo mundo conhece, que todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos o pessoal mais velho tem em casa, pegou aquilo ali, pegou o estudo que ele tinha e complementou. É isso? Em termos, poderíamos dizer que em linhas gerais, né, nós poderíamos dizer que sim. Eu vou usar a minha anotação de novo aqui, se me permite. Você perguntou dos livros. Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Logo a seguir, 1861, Livro dos Médiuns, né, da maneira que você colocou. Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, dia 15 de abril, ele completa 160 anos de publicação. Em 1865, O Céu e o Inferno, e 1868, a Gênese, né? Cada um deles trata de um ponto aqui, que daqui a pouco, se der tempo, a gente conversa também a respeito. Né? Então, na verdade, não foi um complemento, foi uma forma nova de ver ali, de enxergar os ensinamentos. Isso, ele foi fazendo o quê? Ele foi, a partir da base do Livro dos Espíritos, foram criados o quê? Detalhamentos em cada um dos pontos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma base que eu considero, assim, principal, que é a origem numa das questões do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como eu disse, ele é dividido em 4 partes. A terceira parte trata das leis morais. Uma das questões que é feita é perguntado aos espíritos que orientavam a doutrina espírita, o início da doutrina espírita, qual que seria um modelo perfeito para que a humanidade na Terra, seguindo, atingisse ou tivesse a possibilidade de atingir o objetivo das leis de Deus, de estar de acordo com as leis de Deus. É a questão número 625 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos dão uma resposta curta, mas de grande profundidade. Vede Jesus. Jesus é um modelo e guia possível para a humanidade na Terra. Então, Joe, quando muitas vezes nós falamos assim, não, mas esse era Jesus. Jesus era Jesus, eu não tenho condição de fazer o que Jesus fazia. E não é isso que diz. O próprio Jesus falou que nós temos condição de fazer tudo o que ele fez e muito mais. E os Espíritos falam, esse é o modelo e guia possível. Então nós podemos fazer. E com base nessa resposta que Jesus é o modelo e guia, é necessário que se conheça o que foi que Jesus falou, qual era o ensinamento de Jesus. Por isso, ir ao texto dos evangelhos canônicos, extrair o ensino moral de Jesus e trabalhar de maneira detalhada para trazer a compreensão desse ensinamento. Uma interpretação ali diferente. Maurício, e para finalizar aqui nosso programa, então fala pra gente a importância, complementa aí pra gente sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Joe, essa obra, como nós sempre gostamos de solicitar às pessoas, até como uma petição a todos, ela não é somente uma obra para ser lida, ela é uma obra para ser estudada e principalmente praticada. O Espiritismo, a doutrina espírita, tem
dos instrumentos de utilização da doutrina, que não sei se poderia chamar de instrumento, mas uma das orientações é a prática do evangelho no lar. Aqui no SEAC, inclusive, às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, nós temos o programa SEAC no Lar, onde se trata do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E por quê? A partir do conhecimento do texto evangélico, das orientações de Jesus, é possível que nós, humanidade, nos tornemos melhores, aceleremos esse processo de melhoria, buscando a alteração, a promoção do planeta Terra de mundo de provas e expiações, um mundo que carrega ainda uma quantidade de violência, de crueldade muito grande e sofre as dores desse tipo de mundo, transformando num mundo de regeneração, onde o bem é mais constante, onde a procura do bem é mais presente, onde as pessoas de fato estão adiantadas, vamos dizer, naquela questão do relacionamento, do amar ao próximo como a si mesmo. O Evangelho ainda permite que crie-se uma cultura dentro do próprio lar, dentro da comunidade, dentro das cidades, né? Onde haja uma proteção contra as más influências. Aquele que está com Jesus, o pensamento dele é melhor. Ele pensa no bem, ele age no bem. Por isso, aqueles irmãos que ainda agem no mal têm uma dificuldade maior para atingir essas pessoas. Então nós poderíamos dizer que o Evangelho e o estudo que o Evangelho nos proporciona, ele cria como se fosse um campo de força protetor em relação às coisas da vida material, do dia a dia, né, que nós sabemos que existem, que estão aí. E nós estamos imersos nesse universo. Precisamos adotar todas as medidas necessárias, e aí o Evangelho, o ensino de Jesus, ele é profundo nessa questão, para que nós possamos nos proteger, possamos proteger nossa família e, principalmente, exemplificarmos, mostrarmos às outras pessoas que a partir da nossa mudança, a nossa vida se tornou melhor. Né? Aquele que caminha com Jesus tem a vida melhor, muito embora tudo que possa acontecer, tudo que esteja ocorrendo à sua volta, a vida dele é melhor. E, só para finalizar, e na verdade eu sempre digo, né, Maurício, esse é o propósito, né? Para que o Espiritismo traga mudança para a gente, porque isso sim vai melhorar a nossa vida, não é? Esse é o grande propósito, sem dúvida. Maurício, muito obrigado por ter vindo aqui falar sobre o Evangelho conosco e retornando aqui ao nosso programa, né? É um grande prazer, Joe. Eu que agradeço. Obrigado. E você aí de casa, muito obrigado também que nos acompanhou até este momento. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima edição do programa Despertar.